Salve Maria, dia 20 de abril de 2021, terça-feira da terceira semana da Páscoa. E o evangelho de hoje encontra-se em São João, no capítulo 6, nos versículos do 30 ao 35. Do evangelho segundo João. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: Que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu lhes dei a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, o capítulo 6 é característico, por nos falar de que Jesus é o pão descido do céu. E claro, a passagem nos recorda o maná, o pão do céu. E claro, nos fala também desta realidade do pão da vida que o Pai concede a cada um de nós através do seu Filho. E então nós percebemos que Jesus nos fala desta realidade. Um sinal. Que sinal realiza? A multidão pede a Jesus. Então, eles sempre, no Evangelho de São João, estão pedindo a Jesus um sinal. E sinal que Jesus vai dar hoje, o sinal do pão. No Antigo Testamento, o povo que caminhava no deserto foi alimentado pelo maná. O maná do deserto, pão do céu lhes dei a comer. Mas que na verdade não foi Moisés, como a multidão diz. Moisés nos deu o pão do céu. Não. Quem deu o pão do céu foi o Pai, foi o Senhor, porque o povo murmurando, reclamando, de saco cheio, até a gente poderia dizer, e claro, se impacientando. Se fosse nos dias de hoje, a gente ia dizer: o povo do deserto estava estressado. Então, interessante, esta linguagem que a gente ouve hoje, o estresse. E todo mundo vive estressado. Não sei porquê, Claro, a cada dia a sua pena, a cada dia a sua dificuldade. Se saberem viver cada dia como se fosse o primeiro e o último, não tem estresse, não tem depressão. Podem ter certeza disso. Vivam o presente, planejando e deixando nas mãos o futuro, porque o passado já deixou de existir, já passou. E então, Jesus nos fala neste discurso que Ele mesmo é o pão do céu. Não como no deserto que o Deus concedeu ao povo, mas é Jesus que nos dará o verdadeiro pão descido do céu, seu corpo, seu sangue, alma e divindade. E percebemos, que Jesus é um místico, tem uma mística própria. E claro, quando Jesus nos traz esta realidade que nos ilumina para entender o mistério, dizer a mística de Cristo, não é falar desta realidade de imaginação, de superstição, de magia, de algo que é irreal. Mas quando falamos de uma mística, o místico é o que nos faz experimentar aquilo que está velado, aquilo que de um certo modo é até desconhecido, mas que fala a nossa alma, no sentido daquilo que vai ser descoberto, é o mistério, um significado que deve ser interpretado. São sinais, como diz São João, e só nós temos a chave para entrar no significado. O ser humano é um ser simbólico, e a gente, quando estuda a semiótica, a gente se depara com esta realidade, porque às vezes a imagem é uma coisa, mas às vezes ela transmite uma outra realidade, e a gente precisa estar muito atento. Além do mais, Jesus tem um modo próprio de falar, E claro, ele nos apresenta
a si mesmo como pão, né, apresenta para nós, né, uma metáfora. O que é uma metáfora? É algo que nos leva para além de, né? Ou seja, a linguagem é sempre metafórica, pois leva para lá de si mesma, para uma realidade que deve ser compreendida e comunicada. Por isso ele diz a metáfora do pão, mas que na verdade nos remete ao alimento que é ele mesmo, que é o seu próprio corpo e sangue que nos é dado na Eucaristia. Então, precisamos, né, entender esta realidade e vivenciá-la. Né? Jesus também nos diz ainda: eu sou o pão da vida. Claro, quando nós comungamos da Eucaristia, quando nós recebemos o corpo, o sangue de Jesus, nós recebemos ele de modo completo. Corpo, sangue, alma, divindade, totus Christus. Todo o Cristo está presente nas espécies consagradas. E claro, este alimento nos conduz à vida plena, mas também é o viático, ou seja, é a comunhão que nos leva para o céu, é uma via que nos conduz a Deus, né? Que nos conduz ao céu. É o alimento daquele que caminha em direção a Jerusalém celeste, em direção à eternidade. Jesus diz ainda: quem vem a mim não terá mais fome. Olhe, ir ao Cristo, a gente não vai ter mais fome. Por quê? Porque Jesus vai nos saciar de tudo. E esta é a realidade própria da eternidade, né? E a cada dia, se a gente vai comungando do corpo de Cristo, nós vamos sendo restaurados, libertos do mal e do pecado e nos tornamos criaturas novas. Além do mais, Jesus diz: e quem crê em mim nunca mais terá sede. Então, eu preciso primeiro, não é, ir ao Cristo e depois crer nele. E a gente não vai ter fome nem sede. Caríssimos, a realidade que Jesus nos apresenta, não é, e o período pascal nos enche desta santa alegria e esperança. O Cristo sofreu, é bem verdade, padeceu e morreu. Mas a nossa esperança, não é, como cristãos católicos, é de que o Cristo ressuscitou. Ressuscitou para a vida plena, para a vida verdadeira, para esta esperança que não nos decepciona, não nos ilude. Veja, Jesus é muito verdadeiro e franco quando ele fala as realidades da terra e do céu. Às vezes as pessoas ainda duvidam de que o Senhor está conosco, mas não devemos duvidar. Temos que ter esta certeza: o Senhor caminha conosco, o Senhor nos ama e por isso nos quer próximos de si. Então supliquemos a cada dia que nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a graça e a força do Espírito Santo para estarmos unidos a Ele, para que Ele nunca nos deixe faltar o pão do céu, para que peçamos que nasçam, para que peçamos que existam novos sacerdotes, né? Para que outros jovens possam consagrar-se, para trazerem para a igreja, para o povo, para alimentá-los com o pão descido do céu. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.